Palavra aberta. Julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, que pode deixar o ex-presidente impedido de disputar eleições pelos próximos anos. Em Brasília, é dada como certa a condenação dele, até por aliados. O julgamento é fruto de ação do PDT, que aponta que ano passado, em uma reunião com embaixadores no Palácio do Planalto, o ex-presidente cometeu, entre outras infrações, o desvio de finalidade de poder para fins eleitoreiros, o uso da condição de presidente da República para reunir representantes de países estrangeiros e difundir fake news contra o processo eleitoral e o uso das redes oficiais do Planalto e da TV Brasil para veicular a reunião. Esta é uma das 16 ações atualmente no TSE que podem tornar Bolsonaro inelegível. Para debater o julgamento, a situação política e o futuro do ex-presidente, estou recebendo aqui no Palavra Aberta deste meio de semana 2 cientistas políticos. Malco Camargos, professor da PUC Minas, e Adriano Cerqueira, professor do IBMEC e da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Professor Malco, obrigado pela presença. Obrigado, Eustáquio, prazer estar aqui com você. Obrigado, Adriano, por estar aqui com a gente também. Professor Adriano Cerqueira, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Eustáquio. É um grande prazer estar com você e também com o Malco. Começando com você, professor Adriano Cerqueira, nessa ação do PDT, em relação às reuniões com os embaixadores do presidente Jair Bolsonaro lá no Palácio Planalto, na sua opinião, há motivo para inelegibilidade, condenar o presidente e deixá-lo impedido de disputar novas eleições? Não, eu não concordo com essa possibilidade, apesar de ter virado, né, um processo que está sendo julgado pelo TSE, e eu acho que é provável que ele seja condenado, né, dado os sinais que estão sendo vinculados, mas o ato em si que o Bolsonaro fez quando se reuniu com os embaixadores foi para tecer críticas às urnas eletrônicas, ao método de votação adotado no Brasil, e que eu não vejo nenhum problema um presidente, quem quer que seja um agente político, tecer críticas ao método de verificação do mandato popular, que é a base da nossa democracia. Eu acho que a gente não pode interditar esse debate e dizer que isso é fake news, que isso é errado, que aquilo é certo. Eu acho que o debate tem que ser público, né, em favor da democracia. E o ato em si que ele fez não gerou nenhum tipo de benefício eleitoral para a eleição do ano que passou. Então, eu acho que é forçação de barra, mas ele pode sim ser condenado e perder o mandato por 8 anos. As condições de elegibilidade por 8 anos. E aí vamos, né, aguardar o que o TSE vai julgar. E para você, professor Malco Camargos, há ou não motivos para impedir o presidente de condená-lo? Primeiro, acho que tem que dizer, Eustáquio, que talvez seja o único ato de relações internacional que o governo Bolsonaro fez sem levar a questão ideológica na pauta. Ele chamou os embaixadores de países que concordavam com ele e de países que não concordavam. Tentou levar uma nova imagem do Brasil. Uma imagem do Brasil que era pautado pelo risco. Na verdade, ele foi além das provas que ele tinha em relação à fraude na urna eletrônica. Naquele ato, Bolsonaro questionou, então, a capacidade dos brasileiros de escolherem alguém e a capacidade da justiça de levar a essa cadeira. Questionou o nosso sistema eleitoral. Colocou em dúvida tudo o que aconteceu, até inclusive a sua própria eleição. E colocou também em dúvida o que poderia ocorrer no futuro. E é exatamente nisso que ele tentou se beneficiar. Ao questionar o futuro, ele poderia legitimar internacionalmente aquilo que ele tentou fazer depois da eleição. Não reconhecer o resultado. Não acatar o resultado do jogo. Bolsonaro violou o princípio principal da democracia, que é o reconhecimento das regras, o reconhecimento das instituições. E fez isso na cadeira de presidente. Fez isso no Palácio do Planalto. Fez isso usando recursos do presidente. Por isso, se beneficiou, sim. Usou recursos para tentar se beneficiar e também usou meios de comunicação. É sobre isso que versa a justiça e é por isso que ele irá perder o seu mandato nesse julgamento. Mas isso o beneficiou nas eleições do ano passado, na sua opinião, e é motivo, com tanta rapidez do tribunal, julgá-lo, condená-lo e impedi-lo de disputar novas eleições? É importante dizer que a justiça eleitoral é bem mais rápida que a justiça comum, uma vez que o trânsito da eleição se corre em pouco tempo, então os prazos são bem mais constrangidos. Essa ação começou logo depois do ato, então por isso é a primeira a ser julgada. Várias outras virão do estelionato eleitoral que ele tentou
como, por exemplo, algumas vantagens para públicos específicos, como o auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, a ação da Polícia Rodoviária Federal, outras ações de governo também serão questionadas e ainda virão por aí. Mas essa especificamente, mesmo que ela não tenha ligado, ela não era para o público interno, mas ela buscou sim legitimar uma ação que ele tomou logo depois da eleição, o não reconhecimento do resultado e as consequências nós vimos. O 8 de janeiro é resultado disso. Levou a várias pessoas a acreditarem nisso e defenderem que o melhor caminho era ocupar o Congresso, ocupar o Supremo Tribunal Federal e a partir daí fazer valer uma nova ordem neste país. Mas felizmente as nossas instituições foram mais fortes do que esse pensamento. Professor Adriano Cerqueira, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve muitos embates com a Justiça, com o Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral. O senhor acha que uma possível condenação dele no TSE pode ser considerada uma vingança? Olha, com certeza, dado a ação do Bolsonaro durante seu mandato de sempre tecer críticas a uma série de ações que principalmente o STF vinha assumindo, por exemplo, né, iniciando inquéritos na própria instituição, mas que tinha uma repercussão nacional, como os inquéritos das fake news, né, e de atos antidemocráticos, muitas vezes atingindo a liberdade de expressão, criando um clima de censura, também bloqueando perfis nas redes sociais. Bolsonaro, ele logo se levantou contra essas medidas e isso colocou ele, certamente, em rota de colisão contra muitos daqueles ministros do STF que também fazem parte do TSE. Então, é indisfarçável que existe um clima de embate entre alguns ministros do STF com o Bolsonaro, que beira mesmo uma briga pessoal, né? Claro que a gente sempre espera que as nossas autoridades saibam fazer a distinção do público e do privado, mas a gente sabe que muitas vezes o fígado fala mais alto, né? E as pessoas acabam usando muitas vezes os seus cargos públicos para fazer esse tipo de vingança. Então, eu acho que levanta essa suspeita, mas não posso dizer que isso está acontecendo. O mais importante é que, caso haja essa condenação para esse ato específico, ela esteja bem fundamentada e traçando claramente uma linha de causalidade e não ficar fazendo ilações, né? Porque isso seria para justificar os atos de 8 de janeiro. Enfim, você começa a criar uma série de ilações e não consegue claramente demonstrar uma cadeia de responsabilização e de causação. E isso, uma corte, né? Ainda mais uma corte da Justiça Eleitoral fazendo esse tipo de ação, pega mal, cheira para os seguidores de Bolsonaro a perseguição política e isso reforça a imagem política e pública dele perante esse eleitorado. O professor Mauro Camargo disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou outras atitudes, na avaliação dele, consideradas eleitoreiras e por isso ele pode ser, em outros julgamentos até do TSE, condenado. O senhor concorda que em alguns momentos ele agiu de forma eleitoreira? Eu concordo, sim, né? Inclusive na ciência política, né? Existem alguns conceitos que explicam claramente como que em época eleitoral o atual mandatário, né, ele atua muitas vezes para tentar promover a sua reeleição, né? Você tem um político business cycle, é quando o atual governante, naquele ano eleitoral, ele tenta criar um bem-estar econômico e tenta gerar uma melhoria da performance econômica, mesmo às custas, né, da qualidade da gestão financeira do Estado, só para poder se beneficiar eleitoralmente disso. Então, esse tipo de comportamento sempre existiu aqui na política brasileira e toda ação que envolve um certo favorecimento ao eleitorado, por exemplo, reduzir a tarifa de energia elétrica, né, aumentar o Bolsa Família, enfim, você tem uma série de ações que dão ensejo, sim, a interpretações que são eleitoreiras e que podem motivar uma condenação desse tipo. Eu concordo que ações nesse tipo, aí sim, estão mais claramente vinculadas a um benefício eleitoral imediato que o mandatário está assumindo. E não ações assim muito especulativas como é essa da reunião com os embaixadores. Para a gente finalizar, professor Mauro Camargo, vou pegar a mesma pergunta para os dois. Imaginemos que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue podendo disputar eleições. Ele ainda é um nome forte para 2026 e ele ainda puxa votos para outros, para candidatos a governador, para prefeito? Sem dúvida, Bolsonaro lidera um movimento, né? A gente já chama de bolsonarismo, e virar um movimento quer dizer que transcende a sua imagem. Bolsonaro é o principal líder deste movimento, mas é um líder que tem certas fragilidades. O seu próprio comportamento, a sua forma de ver o mundo, a forma como ele tem algumas convicções e coloca isso a público, né, ser contrário à vacina,
Agora essa nova do grafeno, por exemplo, né, algo que ele coloca que a vacina tem grafeno. Então algumas crenças pessoais que ele transforma isso como política pública limitam o seu crescimento. O bolsonarismo não acaba com o Bolsonaro, caso ele fique inelegível, terá um nome representante e talvez um nome com capacidade de alcançar lugares maiores do que Bolsonaro alcançou, exatamente pela forma do que o ex-presidente vê o mundo. As suas limitações dadas pelas suas crenças, sua forma de ver o mundo, limita a sua capacidade de governar este país. É bom que ele fique fora da política. E para você, professor Adriano Cerqueira, futuro político de Jair Bolsonaro? Ele sendo condenado ou nessa ou nas outras ações que estão vindo, e acredito que as chances são grandes, o Bolsonaro fica como uma figura muito forte dentro do chamado conservadorismo brasileiro, que é um movimento crescente, né? É um movimento ligado não apenas ao que eu chamo de envelhecimento do eleitorado, que está acontecendo de uma forma muito intensiva aqui no Brasil, mas tem a ver também com o crescimento dos evangélicos dentro do eleitorado. Ano passado já foram em torno de 35% de evangélicos participando, e a tendência é que eles cresçam mais ainda. Eles têm valores muito ligados ao conservadorismo, como a defesa da família como principal instituição educadora, né, dos indivíduos. E o Bolsonaro, ele sabe abraçar bem esses valores e é hoje um nome na direita brasileira que consegue angariar mais votos. Mas há outros nomes. O governo de Bolsonaro soube projetar políticos que têm capacidade de alcançar também esse eleitorado e até com mais chances de atrair o eleitorado de centro. Eu destaco o nosso governador, Romeu Zema, que inclusive foi uma atuação destacada no segundo turno do ano passado, né, defendendo a candidatura de Bolsonaro, e isso certamente repercutiu bem entre o eleitorado mais ligado a Bolsonaro, mais fiel a Bolsonaro, e claro, o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, que está fazendo uma boa gestão em São Paulo. O desafio do Tarcísio é que ele sempre tem a possibilidade de se recandidatar para o governo do estado. Mas com certeza Tarcísio é um nome forte e eu vejo hoje, nacionalmente, esses dois nomes como aqueles que mais podem não apenas representar bem esse movimento ascendente dos conservadores, como ainda atrair aqueles eleitores que são mais fiéis a Bolsonaro. Porque eu concordo com o Malco. O Bolsonaro não é a expressão do movimento eleitoral que a gente chama de conservador. Ele é aquele que melhor sabe representar nacionalmente esse movimento. Mas com certeza tem outros nomes, tem outras forças que podem substituir Bolsonaro caso ele não venha participar. Nós debatemos no Palavra Aberta deste meio de semana o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral e o futuro político dele. Recebemos o professor Adriano Cerqueira, professor de Ciência Política da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e do IBMEC. Professor Adriano, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Eu que agradeço, forte abraço a todo mundo aí. Recebemos também o professor de Ciência Política da PUC Minas, Malco Camargos. Professor Malco, obrigado pela presença, um grande abraço. Sempre um prazer estar aqui, abraço aos ouvintes.